Senhores, bom dia. Bom dia. Senhoras, senhoritas, meus queridos estudantes do 7º ano. Vocês estão em poucos hoje, eu pensei disso. Mas eu já não posso mais dar tanto tempo para a gente ficar perdido só no único tempo. Eu preciso avançar com o curso. As pessoas que não estão hoje vão ter a possibilidade de assistirem a aula pelo vídeo depois, mas eu não posso mais perder tempo. Tudo bem? Nós vamos começar um assunto novo agora. Eu quero, para que vocês entendam onde eu quero chegar, eu vou fazer uma pequena reflexão. Deixa eu ver quem eu vou usar aqui. Johanna, você mora aqui no Capão Redondo, filha? Gosta daqui do bairro? Poderia ser melhor? O que poderia ser melhor no nosso bairro? O que poderia ser melhor na sua opinião? O que poderia ter ou não ter, o que te incomoda, o que você sente falta? Não sabe? Eu sei. Você sabe? Qual é? Eu já sabe. A violência é uma coisa que te incomoda muito, filha? O que você acha que poderia ser feito para acabar com a violência? Prender todo mundo. Prender, matar? São opções, realmente. São opções. Mas eu me pergunto, se começar a prender todo mundo que rouba, todo mundo que assalta, todo mundo, começar a prender todo mundo, você acha que isso daria paz para todo mundo? Daria resolvido? Por que não? Porque ia aparecer outra gente. Por que aparece outra gente assaltando sempre? O cara assalta, você prende ou mata essa pessoa não está mais, mas sempre vem uma outra que acaba fazendo as mesmas coisas. Por quê? Não sei. Não sabe? O que leva uma pessoa, na sua opinião, Paula, ao mundo do crime? É a safadeza só? Não, mágoa. Mágoa? Mágoa com o que, filha? Uma coisa está acontecendo. Que tipo de coisa pode acontecer que leva uma pessoa para a cadeia? Uma coisa que eles estão com raiva é que... Muito com raiva? Alguém tem alguma opinião diferente? Fala, por favor. Também tem gente que rouba por diversão, tem gente que quer roubar para ter mudanças de vida, tem pessoas que convencem as pessoas a roubar, prometendo uma vida boa, que não é nada disso. Entendo. O senhor conhece alguém que foi por esse caminho? Que foi preso, Que foi por um caminho que você acha que não é legal? Sério? Tá, ok. Eu quero convidar vocês a refletir um pouquinho. Vamos pegar o que vocês falaram no primeiro momento. Professor, para resolver o problema da violência no Capão Redondo, é necessário prender meio mundo ou matar as pessoas? Algumas pessoas acreditam que esse tipo de solução resolve o problema. Eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. Eu acho que para você acabar com a violência, você tem que acabar não com a consequência da violência, mas com as causas da violência. O que leva um jovem, um adolescente, que poderia estar numa escola, comendo, bebendo aqui, que nem vocês aqui, de boa, conversando, socializando, o que leva esse garoto ou essa garota a não estar na escola e daqui a um tempo você percebe que essa pessoa está correndo da polícia, essa pessoa está com problemas com a justiça? Será que é só porque essas pessoas são safadas e sem caráter? Será que o problema realmente é esse? É claro que eu bem sei, gente, que tem pessoas na rua que estão roubando, assaltando, existem algumas dessas pessoas que não têm caráter. Mas eu acho que é um erro você supor que todo mundo que está roubando na rua está roubando porque é mau caráter. Na verdade, existem outros aspectos. De repente, é uma pessoa que vem de uma casa em que você não tem a figura de pessoas que o amam. Não tem um pai, não tem uma mãe. É aquela pessoa que fica, às vezes, o dia inteiro na rua porque ninguém em casa gosta muito dela. Ela é vista em casa como se fosse um estorvo. Só que essa pessoa quer ter as coisas, essa pessoa quer ter um tênis legal, essa pessoa quer se vestir bem, ela quer ser bem recebida. E quando essa pessoa não consegue tudo isso e ela é muito nova, o que às vezes acontece? Chega aquele cara que fala, mano, tem um esquema pra gente fazer, vai ganhar uma grana fácil. E aí você novo, você acaba, mano, vamos. E aí você faz uma vez, dá certo. Aí você para. Aí você faz uma outra vez, só mais uma vez. Só que você percebe que a grana tá entrando.
Você percebe que você está se vestindo um pouco melhor. Eu estou dizendo isso, é certo? Não, eu estou dizendo que isso é um caminho. Então, de repente, para você curar esse problema da violência, você podia dar opções para esse jovem ir por esse caminho. Quantos teatros nós temos na nossa quebrada? Teatro, cinema, nós temos aqui no Capão Redondo. Aqui no Capão Redondo. Teatro, nenhum. Quantas pistas de skate nós temos? Quantas bibliotecas legais nós temos aqui? Vocês concordam que espaços como esses podiam tirar pessoas da rua que iam por outro caminho? Se tivesse teatro, cinema, parque, centros culturais, possibilidade de emprego. Eu estou dizendo isso, Paula, porque tem muita gente que acredita que em segurança pública é policial na rua dando tiro e porrada. Segurança pública também é escola funcionando, é iluminação na rua, é possibilidade de acesso à cultura, a lazer. Tudo isso ajuda a criminalidade a diminuir. Aí você pega jovens que não tem nenhuma opção de lazer, nenhuma opção de cultura, de famílias que às vezes são desestruturadas, e essa criança vai por um caminho que não é legal. Será que a culpa é totalmente dessa criança? Não. Ou será que a sociedade fala, meu amor? A professora Carol perguntou se você tem alguma Canetão? Para a professora Carol, pega naquela bolsa ali, filha, aquela bolsinha ali, por favor. Aquela bolsinha ali. Traga aqui, Melícia, presta atenção, minha filha está vacilando. Leve para a professora Carol, que eu peguei a novinha, tá bom? Pode ir. Então, como eu estava dizendo para vocês, é claro que o professor Edivan defende que a polícia esteja na rua, nos protegendo, é claro que eu quero isso. Mas eu também quero é que a polícia, ela trata a ferida e não a causa da ferida. A causa da ferida pode ser a injustiça social, a falta de possibilidade. Então é muito triste às vezes quando eu ouço o pobre falar assim, a solução para a violência é matar todo mundo. Mas quem são as pessoas que são mortas? São as pessoas que têm maior ou menos poder aquisitivo? Menor. Normalmente quem morre na periferia são os pobres, não é isso? Normalmente são homens, normalmente são pobres, quase sempre são pessoas pretas. Então eu pergunto, será que só matar pessoas é o suficiente para acabar com a violência? Eu tenho no meu coração que não. É por isso, Agatha Paixão, que eu dou aula. Eu dou aula para quê? Para que vocês tenham a possibilidade de ver que vocês podem ter vidas diferentes do que uma vida violenta. Não é porque você está num bairro violento, que você está numa estrutura familiar ou de bairro violenta, que você necessariamente vai morrer nessa situação. Você pode buscar outras possibilidades. Quantos de vocês não podem fazer coisas diferentes? Acessar lugares diferentes? Tratar as pessoas de maneira diferente? A escola ela serve para tentar mostrar para vocês que o outro mundo ele é possível. Deu para entender o que eu estou falando? Mas eu não te chamei exatamente para falar sobre isso, Johanna. É claro que esse assunto veio, é importante, eu acabei falando. Mas eu te pergunto, Johanna, você nasceu aqui no Capão Redondo? Cresceu aqui no Capão Redondo? Não, cresceu não, você não é pequena, né, Johanna? Mas você vive aqui no Capão Redondo há muitos anos, não é isso? Você tem um jeito de pensar, não tem um jeito de pensar? Por que você tem esse jeito de pensar? Professor, porque meu nome é Johanna, eu nasci aqui, eu sou filho de tal família, tudo isso faz eu pensar de um jeito, correto? Uma pessoa pensa de acordo com o lugar que ela nasce, não é isso? De acordo com as relações que ela estabelece com outras pessoas, o meio que ela veio, não é isso? Mas eu lhe pergunto, Johanna, se a nossa realidade mudasse, ou se você mudasse de bairro, mudasse de família, mudasse de vida, será que você pensaria do mesmo jeito? Será que as coisas que você acredita seriam as mesmas coisas que você acredita hoje? O que você acha? Você acha que não? Por quê, Johanna? Eu concordo com você. Você acha que não? Por quê? Outras pessoas aprenderiam, é verdade. Tá? Outras influências, não é isso? Tá certo. Deixa eu dialogar com uma outra pessoa. Você, meu parceiro, cara bom, cara que eu gosto.
Como é seu nome? Enzo, se você vivesse ou nascesse com outras pessoas, uma outra família, em outro lugar, você acha que você teria a mesma personalidade que você tem agora? Não, por quê? Porque a criação de É agora interessante, né? Esse livro. não era de... Calma aí. Tô calmo. A criação de antigamente não é igual de hoje. Ah, você acha que a criação então determina a maneira como você pensa? Sim. Tudo bem, então. Deixa eu ver mais uma pessoa. Eu queria falar com a dona Rafaela, né? Muito tímida, né? Não fala pouco, né? Rafaela, tá tudo bem com você, filha? Como foram suas férias, minha menina? Normal. Normal pode ser várias coisas, né? Normal você pode ter caído, tomado um rola todo dia. Normal, só cai todo dia. Ou você pode ter feito coisas boas. O que é o normal? Foi boa as suas férias? Foi boa até? Vamos deixar então a sua vida um pouquinho melhor, que eu vou te fazer uma pergunta. Posso fazer? Rafaela, você ouviu os meninos falando. Você, eu já percebi que você é tímida, você é muito educada, você é inteligente demais, na minha opinião, muito inteligente. Mas eu te pergunto, a Rafaela que eu conheço, aqui do Capão Redondo, se fosse de um outro local, uma outra família, será que seria a mesma Rafaela? Depende. Depende. Uma outra família. Uma outra família, outro bairro, outras viagens, outras pessoas, outros lugares. A maneira como eu penso, eu escolhi minha maneira. Tipo, a criação define como você deve se comportar. Mas a sua maneira de pensar é a sua maneira. Entendi. Você está dizendo então que o meio que você vive, ele não determina, ele pode influenciar, mas quem decide é você, é isso mesmo? Eu gostei da sua resposta, gostei da sua resposta. Quer se expressar? Eu quero. Expresse-se, por favor. Ó, mesmo que a gente, Fale alto. mesmo que a gente possa crescer em outra família, assim, ou em outro lugar, quem cria o nosso caráter é a gente mesmo. A gente mesmo. Gostei da sua opinião, gostei. Por que o professor de vai falar sobre tudo isso com vocês? Vocês lembram que eu comecei esse ano explicando um pouquinho sobre a famosa Idade Média? E as pessoas da Idade Média, vocês lembram que tinham um jeito muito específico de pensar, de acreditar em Deus. A religiosidade era uma coisa muito importante, a igreja era muito importante. Vocês lembram disso? Então as pessoas viviam ali na Idade Média muito com essa ideia, olha, eu preciso sobreviver, plantar, comer, mas eu também preciso muito me preocupar com a salvação da minha alma. Vocês lembram disso? Havia uma mentalidade apocalíptica. As pessoas acreditavam que a qualquer momento Jesus poderia voltar para julgar os vivos e os... Então isso acabava definindo um pouco a maneira como as pessoas pensavam, correto? As pessoas viviam de um jeito. Só que nós sabemos que na segunda parte da Idade Média, a famosa Baixa Idade Média, algumas mudanças começam a acontecer. As pessoas que viviam ali confinadas dentro dos feudos passam a viver em cidades. Vocês lembram disso? Os burgos nasceram, vocês lembram disso? Vai nascer um novo grupo social chamado como que é o nome do grupo mesmo? Burguesia. Ah, vocês lembram disso? O feudalismo ele começa o quê? A desmontar. Eu expliquei o porquê. A fome, a peste negra, o ar das cidades tem cheiro de liberdade. Vocês lembram daquele papo todo? Outras possibilidades? A vida mudou. Vocês concordam que a vida mudou das pessoas? Sim. Eu pergunto para vocês agora, eu cheguei onde eu queria. Já que a vida das pessoas mudou, o pensamento das pessoas também vai passar a mudar? O que vocês acham? Novos tempos, novos pensamentos ou continua pensando do mesmo jeito? Fale. Vai mudar. É evidente que o pensamento vai mudar, por quê? Porque agora são uma outra realidade, novos desafios, um novo jeito de viver. Então é claro que isso vai exigir o quê? Uma nova mentalidade. Pergunto para vocês. A nossa mentalidade hoje, que é essa mentalidade liberal, nós acreditamos muito nessa ideia de direito, nessa ideia que as pessoas merecem valorização. Esse tipo de ideia que eu tenho hoje, eu defendo com muita força aqui junto com vocês. Essa ideia seria bem vista na Idade Média?
a maneira como o professor Edivan pensa seria bem vista no tempo da Idade Média? Eu defendo, por exemplo, a valorização das mulheres. Essa era uma ideia muito presente na Idade Média. Eu defendo que uma pessoa tem que aprender tudo que é possível aprender. Todo mundo tem que ter acesso aos livros. Isso era uma ideia boa na Idade Média? Eu defendo que todos nós somos iguais, porque somos seres humanos. Essa ideia era bem vista na Idade Média? Não. O nobre era visto como um ser especial, vocês lembram disso? Então percebam que cada momento histórico, ele tem um pensamento que se encaixa. Possivelmente, se eu estivesse na Idade Média, sabe o que aconteceu comigo? Eu teria a alma purificada pelo fogo. O que poderia ser comigo na Idade Média? Pelo jeito que eu penso. Eu seria queimado vivo. Deu para entender o que eu estou falando? Qual é a proposta dessa aula? Nós já debatemos as grandes mudanças que chegaram na Europa com o Renascimento. Professor, que mudanças foram essas? Surgimento da burguesia, as cidades, as novas possibilidades de vida, o dinheiro ele volta a circular, a burguesia quer lucro. Percebam que o mundo mudou, não mudou? A gente vai trabalhar agora não as mudanças físicas, econômicas. Quais mudanças nós vamos estudar agora? As mudanças na mentalidade. As mudanças mentais. Que novos valores surgiram nesse período? E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: boa parte do que nós pensamos hoje como seres humanos da era contemporânea, filhos da modernidade, a nossa maneira de pensar, ela começa a surgir com o Renascimento. Nós somos filhos do Renascimento. Alguns valores que nós defendemos com muita força, eles foram gerados durante o Renascimento cultural. Deu para entender o que eu estou falando? Então, qual será o tema da nossa aula? Renascimento. O urbano? Não. Mas o filho do renascimento urbano, o renascimento cultural. Professor Edivan, eu entendi. Então esse tal de renascimento que você está falando é o quê? Uma mudança no pensamento? Exatamente isso. Renascimento cultural, meus amigos, ele foi tão forte, foi uma mudança no pensamento tão forte na Europa, tão forte, que o ser humano ele passa a olhar para a realidade, para si mesmo, para o próprio Deus de uma maneira diferente. Professor, mas por que o nome desse movimento é chamado Renascimento Cultural? Meus amigos, que o Renascimento Cultural ele foi um grande movimento que ele começa na Europa. Então percebam o seguinte, vamos problematizar. Ele tem um viés eurocêntrico. Ele tem um viés que diz que a Europa é o centro do mundo, até arrogante. Em alguns aspectos, vocês vão ver depois quando eu estiver trabalhando as grandes navegações, até bastante racista. O Renascimento era um fenômeno o quê? Europeu. Mas ele vai influenciar o quê? O mundo todo. Deu para entender isso? Não esqueçam, os seres humanos que colonizaram o que seria o Brasil eram homens do Renascimento. Os valores que eles trouxeram eram valores renascentistas para cá. Renascentistas e medievais. Tudo bem até aqui? Professor, o senhor falou bastante, mas defina aqui para mim o que é o Renascimento. Renascimento é um movimento, percebam vocês, artístico, científico e de ideias na Europa. Professor, explique isso melhor. Por que o Renascimento é um movimento artístico? Primeiro, porque ele vai criar uma arte totalmente diferente. Meus amigos, a arte que foi feita, eu falo muito aqui de dois tipos de arte, tá? Não, vou falar três. Posso falar da escultura, se esculpir estátuas. Posso falar da pintura e posso falar do teatro. Eu posso dizer sem nenhuma dúvida, a arte criada pelos renascentistas no tempo do Renascimento Cultural é uma arte, meus amigos, fantástica. Gênios surgiram nesse período. Vocês querem nomes? Michelangelo, Donatello, Rafael, Leonardo da Vinci. É claro que aqui o professor Edivan não está falando das tartarugas ninjas. Eu sei que os nomes são... Até porque quem criou aquele desenho chamado Tartarugas Ninjas era uma pessoa que era amante do quê? Do Renascimento.
ele deu para cada personagem que ele criou, cada tartaruga, o nome de um gênio do renascimento cultural. Quem aqui nunca ouviu falar de Leonardo da Vinci, gente? O criador da própria Mona Lisa. Rafael, Michelangelo, Donatello. No campo do teatro, o maior nome de todos. Eu vou desafiar vocês, eu preciso fazer isso, porque eu sou cruel. Vocês sabem, eu particularmente sou um homem que gosta muito de teatro. Uma das coisas que eu mais fiz nessas férias foi ver peças teatrais. Eu gosto de teatro. Eu acho que o teatro traz uma coisa que a televisão não traz, que é uma coisa ao vivo, você olhar o olho do ator, ele ali encenando, o cenário, a mudança, eu acho isso muito da hora. Quem foi o maior autor de peças teatrais de todos os tempos? Ele é um gênio do Renascimento. Nome? Eu vou dar uma dica. Ele criou uma peça que é um clássico chamado Romeu e Julieta. Nome desse autor? William Shakespeare. Fale alto. William Shakespeare. Ele é o nome do Renascimento. Deu para entender o que eu estou falando? Então percebam que o Renascimento é um movimento artístico, por quê? Porque ele vai revolucionar a arte. Mano, se você pegar um quadro do Renascimento, você olha para o quadro, você tem dificuldade de acreditar que aquele é um desenho. De tão perfeito que o bagulho é. Você olha, mano, parece que é uma fotografia. Não, é um desenho. Alguém fez aquilo com pincéis. Sombra, proporção, profundidade, as dobras do tecido. O cara fez, mano, com pincel. Você tem que colocar. Aqui não pode colocar a mão no teatro, no museu, mas tem vontade de colocar a mão para ver se é de verdade. É uma arte extremamente refinada. Deu para entender isso? Os grandes mestres da arte renascentista são estudados até hoje. Deu para entender? Movimento artístico, beleza. Movimento científico. Por que movimento científico? A ciência que nós conhecemos hoje, que é uma ciência baseada na experimentação, na observação, na busca da causa racional, esse pensamento ele surge com o quê? Com o renascimento. Para vocês terem uma noção do que eu vou dizer para vocês. Vocês sabem que durante a Idade Média, quando uma pessoa morria, o que se fazia com o corpo da pessoa? Enterrava-se, claro. Mas as pessoas não tinham o hábito de ficar mexendo muito no corpo. Por que não? Entendia-se que aquele corpo morto, ele pertence a quem? Se pertence a Deus, qual que é a minha obrigação? Embalar aquele corpo, enterrar dentro de um rito cristão e acabou o papo. Deu para entender? Não se tocava num corpo morto. O que os renascentistas começaram a fazer? Baseados nessa ideia de entender o mundo racionalmente, eles começaram a fazer uma coisa que era vista como pecaminosa, mal vista pela igreja, mas eles começaram a fazer. Eles começaram a dissecar corpos. Você sabe o que é isso? Tirar? Você pega um cadáver de um ser humano, fizeram isso com seres humanos, e também com animais. Sabe quando você abre um relógio e que você quer entender como ele funciona? Eu já apanhei muito por causa disso do meu pai e da minha mãe. Eu ganhava brinquedos, eu abria para ver como ele funcionava. E depois eu não sabia montar e meu pai, fala minha princesa. Alto. Exatamente. É você pegar o corpo, fazer o que você acabou de falar. Eu vou abrir um corpo como um relógio. Eu quero entender de onde veio o sangue. Eu quero entender como que é a cabeça por dentro de um homem. O nome disso é, a igreja via esses corpos, gente, eles eram roubados. Porque se a igreja soubesse que você roubou um corpo para secar, você podia ser queimado vivo. Isso era uma coisa vista como criminosa, pecaminosa. Mas eu digo para vocês, boa parte do conhecimento da ciência que nós temos hoje, Brenda, se hoje sua mãe passa mal no coração, tem um cardiologista que vai abrir sua mãe e vai salvar a vida da sua mãe, esse conhecimento ele começa aí. Tanto é que para você aprender a ser médico, fazer uma faculdade de medicina hoje, uma das matérias que você vai estudar é anatomia. Vocês sabem que nas faculdades você tem cadáveres que eles abrem para ensinar o cara como ele ser médico, como que é um sistema digestório, um sistema nervoso.
Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, a dissecação de corpos, ela vai criar o quê? Uma ciência moderna, a que existe hoje. Deu para entender o que eu estou falando? Por isso que o Renascimento ele foi um movimento artístico que mudou a arte. Foi um movimento científico que vai mudar o quê? A ciência. Percebam que para fazer isso, você tem que fazer o quê? Você tem que desafiar os valores da idade, você tem que ser contrário. Deu para entender isso? E foi um movimento de ideias, gente, porque o ser humano no Renascimento, ele passa a olhar Deus de um jeito diferente, ele passa a olhar a realidade de um jeito diferente, ele passa a olhar o próprio ser humano de uma maneira diferente, uma maneira mais racional e não tão religiosa. Deu para entender? O nosso jeito de pensar, meus amigos, ele vai surgir durante o Renascimento. Tudo bem? Esse é o assunto que a gente vai trabalhar a partir da próxima aula. Agradeço muitíssimo a atenção de todos. Obrigado, gente. Por que você bate palma, Paola? Por que você bate palma? Não sei também. Por que você bate palma, Agatha Paixão? Porque é pra demonstrar que a gente gosta da aula. Por que você bate palma, querido? Eu achei interessante e me interessei. Você não faz nada. Por que você bate palma? Ué, pra mostrar que a gente gosta da aula. Obrigado. Meu parceirão, por que você bate palma? Porque é a parte que eu mais gosto de todas nós. Todas? É. Isso é forte, né? Isso foi uma declaração de amor ao professor Edmar, não foi? Por que você bate palma e não faz nada? Por causa que foi algo que foi interessante, que eu gostei. Então a gente vai fazer o seguinte. O professor Edmar vai levantar, vai pegar o canetão, ele vai anotar alguns números na lousa. Esses números eles têm um nome. Eles são chamados de chave de Pix. Uma palavra X tem que conhecer, né? E aí eu vou colocar a chave de Pix e aí eu aguardo ansiosamente que os números comecem a crescer na minha conta corrente. Pode? Pode. Eu tô brincando, gente. Por hoje, chega. Obrigado, tá?